Fala devs, tudo bem? Mais um vídeo para esse canal e hoje a gente vai trabalhar em um algoritmo genérico ou, como dizem, descobrir todos os lados do triângulo para saber se ele é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, tá bom? Então se você chegou aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe um joinha, tá bom? Por favor, bote aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos e vem comigo, tá bom? E vamos para o algoritmo. Desenvolva um algoritmo em C que leia 3 números inteiros, ou seja, a entrada de dados tem que ser inteiros, positivos, e são 3 números representando os lados de um triângulo. Verifique e informe se eles formam um triângulo equilátero, todos os lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, ou escaleno, ou todos os lados diferentes, ok? Por exemplo, para ser equilátero, todos os lados têm que ser iguais. Isósceles, 2 lados têm que ser iguais e um, pelo menos, tem que ser diferente. E aí, no escaleno, todos os dados são diferentes, tá bom? Ou seja, lado, como eu falo, pode ser os dados que a gente está informando para formar esse triângulo, ok? E aí, caso o número seja negativo, exibe uma mensagem informando que ele não é aceito, pois ele é negativo, ok? Então, vamos aqui criar o nosso arquivo main.c, tá bom? Main.c include, tá bom? std.io.h. O segundo é include, ok? Include std.lib. E por fim também o std.locale, porque a gente vai formatar para ele permitir a questão de entradas de números de saídas com acentos, ok? Então, int main, ok? Vamos colocar a estrutura básica, retornar 0, ok? E já vamos solicitar os dados, só que vamos logo formatar aqui, set locale, lc all, ok? Em seguida, português, ok? Dessa maneira, nessa sintaxe, nessa semântica, e vamos definir as variáveis, int, n1, n2 e n3, ok? E agora vamos solicitar para que o usuário possa digitar um número, ok? Então, printf digite um número. Aí eu já estou botando um acento, ok? Scanf, %d, vírgula, o identificador de memória e n1. Aí, para ficar melhor, como são 3 números, eu vou botar digite o primeiro número, ok? Dessa maneira. Eu vou copiar porque só muda os parâmetros, que é N2. Aqui é segundo. Aqui é terceiro, ok? E pronto. A gente já deixou pré-formatado. Agora precisamos verificar se cada um desses números eles são positivos. Então ele vai ser um if composto, ok? Ou seja, ele vai ser uma estrutura de seleção composta. Então, N1 for maior que 0, aí ele continua a partir daqui. Caso contrário, eu informo printf. O primeiro número é negativo, ok? E aí, seguindo adiante, if n2 é maior que 0, caso contrário, aí eu já vou botando o else aqui, printf. O segundo número é negativo, pronto, ok? Então, sempre nessa estrutura. If n3 é maior que 0, caso contrário, else, printf, o número é o número, o terceiro número é negativo. O terceiro número é negativo, ok? Agora vamos seguir adiante, ok? Aí tá reclamando que eu não passei aqui o N3, pronto, problema resolvido, ok? Agora vamos dar continuidade na estrutura.
Dando seguimento, agora a gente vai verificar se a primeira estrutura, o primeiro if, ele de fato é um triângulo equilátero. O que é que a questão diz? O equilátero tem que ser todos os lados iguais. Então, vamos verificar. N1 igual a N2, ok? E aí eu vou precisar colocar um parênteses a mais. Então, aqui. E aí para isso vamos utilizar um i comercial. Se eu estou dizendo que esse número já é igual, então basta eu colocar outra estrutura. N1 igual a N3. Se ele já é igual, então automaticamente todos os lados já são igual. Aí, o que é que falta? Eu verificar se o N2 é igual ao N3. Se tudo isso for verdade, então significa que o triângulo ele é um equilátero. Então, printf, o triângulo é um equilátero. Ok? Seguindo adiante, else if. E aí, o que é que a questão diz? Que apenas dois números precisa ser iguais. Já os outros lados, pelo menos um lado não precisa ser igual, pode ser diferente. Então, mesma estrutura. N1 igual a N2, aí, o i comercial, ok. Depois, o N2 ele tem que ser diferente, ok? Diferente de N3. Por quê? Se eu já estou dizendo que o N1 e o N2 é igual, então automaticamente eu preciso dizer que o N3 e o N2 tem que ser diferente, ok? Ok? Nessa maneira. Agora, o que acontece? Eu vou ter que dizer que o N1 pode ser também diferente de N2. Só que aí o que vai acontecer? N1, vou colocar aqui, N1 diferente, que é o sinal de exclamação e o igual, a igualdade, N2. O que vai acontecer? Se eu estou dizendo que agora o ou, que ele pode ser igual, então agora, o que vai acontecer? Que agora, para ele de fato ser um triângulo isósceles, o N2 tem que ser igual ao N3, ok? Então, N3, aí ele vai seguir nessa estrutura. Aí, caso ainda não seja, ok? O que vai acontecer? O N1, novamente, ele é diferente de N2. Por quê? Porque agora eu vou verificar se o N1 e o N3 eles são iguais. A gente já foi para o caso do N2, ok? Então, N1 e N2 diferente, mas se, ou seja, o izinho, que é o i comercial, o N1 ele precisa ser igual ao N3. Aí sim a gente pode dizer, ok? Vejam que a estrutura ficou bem grandezinha, mas nesse segmento você precisa dizer que pelo menos um lado ele é igual e o outro você precisa informar que eles são diferentes. Então é assim que você faz nessa estrutura, ok? Coloca nas chaves, aí você bota printf. O triângulo é um isósceles. Então, o acento, isósceles, ok? Ponto e vírgula. Caso contrário, mesmo que nenhuma dessas aí não atenda, a gente sabe que a gente poderia botar um F e já dizer que ele é um triângulo escaleno, porque não tem nenhuma condição que ele diz que ele é. Mas lembrando que ele só pode ser se caso... que a questão diz que ele tem que ser todos os lados diferentes. Então, assim, a expressão já muda um pouquinho. Então, N1 for diferente de N2 e, ou seja, o i comercial novamente, N1 diferente de N3. E aí sim, ele é um triângulo. O triângulo é um escaleno. Pronto, dessa maneira. Feito isso, a gente pode testar para executar, botando ponto e vírgula aqui no final, ok? A estrutura não é complicada, ok?
ok? Vocês podem seguir essa sequência. Vocês podem fazer primeiramente todo esse if, se você desejar, ou se vocês não querem verificar cada ponto, achar ele complicado, você vai da seguinte maneira. Sempre você faz, verifica se ele é maior que 0, continua e já bota o else. Por quê? Porque no final ele vai ficar aqui, ó, se você perceber, ó, não precisa perder tempo em ficar colocando, descobrindo qual é o else, porque fica muito assim, muito longo, fica muito comprido, ok? Então vamos estar aqui executando. Lembrando que eu estou no Linux, então se você estiver no Windows, você basta executar aqui, apertando F6 ou no executável aqui onde aparece debug, ok? No VS Code. Colocando gcc main.c -o, que é de objeto, e main, o que vai acontecer? Ele vai pedir para ele vai compilar e vai criar o arquivo. Lembrando que no Windows é o .s, ok? Então, ele compilou e agora para mim executar ./main. E aí ele executou. E a digitar o primeiro número. Vamos dizer que ele é um equilátero, ok? 5, 5, 5. Ele é um triângulo equilátero. Foi que faltou, não foi um erro. Como eu estou no Linux, ele executa direto no terminal. Então eu precisava passar um barra aqui para não dar esse pequeno probleminha, ok? Vou até botar também nos else para a gente poder também estar verificando se de fato ele está caindo aqui, ok? Ok? O primeiro número, pronto. E vamos compilar novamente, ok? Compilou. E aí agora vamos dizer que pelo menos um lado todos os lados são diferentes, ou seja, que ele é um escaleno, ok? Pronto, é um triângulo escaleno. Executando, vamos botar o primeiro número, o segundo igual, ok? E o outro diferente. E aí ele é um triângulo isósceles. Agora vamos colocar um número negativo. Menos 5, 3. E aí ele sabe quais são os números que é negativo. Aí ele não vai para o executável dos if. Por quê? Porque eles são negativos, ok? Botando positivo e botando o segundo número negativo, a gente vai ver que ele sempre vai me dizer qual é o número que está inválido, ok? Então vocês podem estar vendo que ele está atendendo todas as ações, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe um joinha que vai ajudar bastante, compartilhe com seus amigos e bote aqui nos comentários o que achou do vídeo, tá bom? E até a próxima.